Fala, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Eu sou o Tchê, professor de Química, esse é o meu canal, e nós estamos aqui para resolver a questão de número 2 da prova da FUVEST, segunda fase, 2023 de Química. Vamos nessa? Vamos para a luta, queridos. Essa questão 2 é uma questão inovadora, uma questão inédita, né, na ideia, né? A FUVEST de vez em quando coloca aí uns enunciados que a gente vai ter um trabalhinho para interpretar. Assim, não é que seja uma questão mega difícil, mas a interpretação dela eu tenho certeza de que causou uma certa estranheza até você entender o que estava rolando. Vamos lá, vamos trabalhar juntos aqui. O diamante é uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e a sua ingestão causaria desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante, que é utilizá-lo para produzir água com gás, como no seguinte procedimento. O diamante triturado, quem vai fazer isso, né? O diamante triturado foi inserido dentro de um tubo de vidro, foi injetado oxigênio gasoso no tubo de vidro, que foi aquecido com um maçarico. E aí o gás produzido foi recolhido dentro de um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. Todo o sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para um cilindro de gás de volume interno de 1 litro com a válvula fechada. Todo o CO2 sublimou dentro desse cilindro. O cilindro de gás foi então conectado a uma garrafa de água que foi gaseificada com a abertura da válvula do cilindro. Então, gente, a ideia é: carbono reagiu com oxigênio, carbono diamante reagiu com oxigênio e formou CO2 gasoso. Colocou CO2 gasoso no tubo de ensaio, esse CO2 virou o quê? Líquido. Né? Líquido não, sólido, porque ele disse que o sólido foi formado dentro do tubo de ensaio. Então ele sublimou, ele passou direto de gás para sólido. E o que permitiu que isso acontecesse? Nitrogênio líquido, você está vendo ali? Ó, N2 líquido. Então ele foi colocado em nitrogênio líquido, numa temperatura extremamente baixa, e aí o CO2 virou sólido. O sólido foi colocado dentro de um cilindro, né? E aí todo o CO2 sublimou, ou seja, virou gás novamente. Legal? Essa é a história. Vamos ver o que ele está querendo. Primeiro, letra A. Com base no esquema, ele quer saber a temperatura de fusão. Lembra que fusão, só para deixar bem claro, a temperatura de fusão é sólido virando líquido. A temperatura de fusão do N2 é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2? É isso que ele tá te perguntando. Pensa comigo. Gente, você colocou nitrogênio líquido e o nitrogênio líquido em contato com o CO2 fez o CO2 virar de gás para sólido direto. E o nitrogênio ainda está líquido, nessa mesma temperatura. Ou seja, a temperatura de fusão do N2 é menor do que a do CO2. Faz sentido? Porque é o único jeito de, naquela mesma temperatura, o nitrogênio estar líquido e o CO2 já estar sólido. Legal? Então, e tá vendo que a pergunta é uma pergunta direta? Ele não está pedindo justifique, ele não está pedindo para você argumentar. Ele está perguntando, com base nesse esquema, a temperatura de fusão do N2 é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2? Letra A, você vai responder. Eu escreveria, pessoal, sinceramente, eu escreveria assim. Menor. Enfim. Beleza, respondeu. Mas, para a gente deixar bem indicadinho e tal, estamos com tempo para resolver a questão, né? Você tem 20 minutos por questão na segunda fase da FUVEST. Vamos deixar organizadinho. Então, a temperatura de fusão do N2 é menor do que a temperatura de fusão do CO2. Mas ficou claro para você o porquê? E o nitrogênio está líquido numa dada temperatura bem baixa. Se o CO2 em contato com essa temperatura passou de gás direto para sólido,
Então, o CO2 está sólido nessa mesma temperatura. Logo, a temperatura de fusão do CO2 sólido virando líquido ou até sublimando virando gás tem que ser maior do que a do nitrogênio. Beleza? Então, é só isso que ele queria na letra A. Letra B, meus queridos. Se um experimento exatamente igual for realizado trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite, mesmo volume de grafite, a quantidade de CO2 formado no fim do processo, menor, maior ou igual do que quando fez com o diamante? Explique. Aqui ele pediu para você explicar. Beleza? E aí você, malandramente, olha para o NOT e a DOT e você vai ver que ele deu a densidade do grafite e do diamante. E o diamante é mais denso do que o grafite. E aí vamos lá. Você se lembra que densidade é igual a massa sobre volume. Se densidade é igual a massa sobre volume, eu entendo que para volumes iguais, quem tem a maior densidade vai ter, consequentemente, a maior massa. Não é isso? São grandezas diretamente proporcionais. Se eu levar em consideração o mesmo volume, quem é mais denso vai ter maior massa. Então, a partir do momento que você deixou claro esse raciocínio, e isso é deixar claro o raciocínio, então você vai agora sim responder e explicar. Assim, bom, de novo, o grafite é menos denso. Se o grafite é menos denso, vai ter uma menor massa de carbono. Consequentemente, uma menor massa de CO2 vai ser formada. Faz sentido para vocês? Porque a reação é essa aqui, ó, carbono mais O2 formando CO2. Menor massa de carbono, menor massa de CO2. Beleza? Então, esse é o esqueleto do seu pensamento para agora a gente colocar em palavras. Então, de novo, vou reler. Mesmo volume de grafite, a quantidade de CO2 formada ao fim do processo vai ser menor, igual ou maior? Menor. Menor. Explique. Explico. Uma vez que a menor massa de carbono no grafite, em um mesmo volume de grafite, vamos deixar assim, em um mesmo volume de grafite. Né? Já está pressuposto, né? Já está subentendida a ideia de que eu estou comparando com o caso do diamante. O próprio enunciado já fez isso. Né? Então, menor, uma vez que há menor massa de carbono em um mesmo volume de grafite em comparação com o diamante. Isso está subentendido. E aí, para finalizar, vou dizer, e consequentemente gerará menor quantidade de produto. Uma vez que há menor massa de carbono no mesmo volume de grafite e consequentemente formará menor quantidade de CO2. Fez sentido? Beleza? Então, essa questão era essencialmente sobre o conceito de densidade, propriedades da matéria. Beleza? E aí, perceba que letra A respondemos, letra B respondemos as duas coisas. Ele queria saber se era menor, maior ou igual. É menor e eu expliquei. Lindo. Letra C. Partindo-se de 3 gramas de diamante. Opa, vai rolar uma estequiometriazinha aí. Partindo-se de 3 gramas de diamante, qual a massa de gelo seco obtida? CO2, né? CO2, o gelo seco é o CO2 sólido. Qual será a pressão gerada pelo CO2 gasoso dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius? Considere que o rendimento do experimento é 100%. Então, não vamos falar de rendimento aqui, proporção estequiométrica está rolando.
Então vamos para a letra C. Gente, a reação a gente já sabe que é carbono mais O2 formando CO2. Então a proporção estequiométrica entre carbono e CO2 é 1 para 1, isso está muito claro. Beleza. E ele disse, no NOT e ADOT, as massas molares do carbono e do oxigênio. Então, a gente sabe que a massa molar, se você quiser deixar bem claro ali, a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. E eu vou deixar claro que a massa molar do CO2, um carbono, 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32, né? 32 mais 12 do carbono, 44 gramas por mol. Legal? Então, deixei claro aqui o que eu estou fazendo. Carbono mais O2 dando CO2. Então, 1 para 1, isso significa que 1 mol de carbono, que são 12 gramas de carbono, vão formar 44 gramas de CO2. 1 mol de CO2. Beleza. Ele quer saber o quê? Ele quer saber qual a massa de gelo seco obtida. Então, partindo-se de 3 gramas de diamante. 3 gramas. Então, se 12 gramas geram 44 gramas, então 3 gramas geram que massa de CO2? Beleza? E aí você vai fazer essa conta. A massa vai ser 12 dividido por 4 dá 3. Então, 44 dividido por 4 são 11 gramas de CO2 de gelo seco, certo? Então você já chegou nessa ideia, 11 gramas de CO2. Pronto, mas tem uma outra parte. Qual vai ser a pressão do CO2 gasoso dentro do cilindro a 27 graus Celsius? Primeira coisa, meus queridos, regra de ouro de uma questão que envolva estudo dos gases. Temperatura apareceu em Celsius? Vamos dar aquela mudadinha para Kelvin. E como é que faz isso? 27 mais famoso 273. É o 300 Kelvin. Certo? Então, a temperatura é uma temperatura de 300 Kelvin. Ele deu a constante universal dos gases. Ele disse que o volume do cilindro é de 1 litro. Né? Então, nós vamos usar o que aqui? A nossa grandiosa equação de Clapeyron, o famoso PV igual a nRT, que eu vou escrever ainda de um jeitinho diferente. PV igual a eminho sobre mão R vezes T. Por que eu vou fazer eminho sobre mão? Porque eu tenho a massa de CO2, 11 gramas. Embora seja fácil de calcular o número de mols, mas vou fazer desse jeitinho. Então, eu quero que vocês percebam, ele quer a pressão. Ele quer a pressão, ó. Mas eu sei o volume, que é um volume de 1 litro. Eu sei a massa de gás carbônico, eu sei a massa molar, eu sei o R e eu sei a temperatura T. Então, realmente é só calcular a pressão. Vamos para a luta? Pessoal, a pressão, você poderia escrever assim, é igual a eminho vezes R vezes T sobre V. Ó, já isolei a pressão, entendeu? Então, quando você faz no rascunho, na hora de você colocar na tua resolução final, você consegue deixar mais enxuto, mais elegante até a sua resposta. Então, substitui agora os valores, tendo a certeza de que você está usando as unidades coerentes. Né? Você está usando a constante universal em atmosfera, litro por mol Kelvin, você vai usar massa em gramas, massa molar em gramas por mol, temperatura em Kelvin, volume em litros, então está tudo sob controle. Então, eu só vou jogar os valores. Beleza? Massa, 11. R, 0,082. Temperatura, 300. Dividido pelo volume, que é o famoso 1 litro, né? E aí, queridos, a gente vai ter o seguinte, a pressão vai ser de 11 vezes 0,0, aliás, faltou aqui o emão, né? Ó, quase que eu faço bobeira aqui, ó. Faltou emão vezes o V, né? Eminho sobre emão. Então, aqui embaixo é emão, 44, vezes o volume que era de 1 litro. Quase que eu dei mole na conta. Beleza. Gente, 11 sobre 44, isso dá 1/4. Né? Sobra 4 aqui embaixo. 0,082 vezes 300 é uma conta que a gente meio que já sabe quase decorar, de tanto que a gente faz exercício de gases.
0,082 vezes 300, isso dá 24,6. 24,6, aí eu divido por 4. Quanto dá os 24,6? 24,6 dividido por 4, 6,15. Então, a pressão vai ser de 6,15 atm. Acabou. Resolvida a questão. Certo? Então, uma questão inicialmente ali de propriedades da matéria, depois uma mini estequiometria e, por fim, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, né, equação dos gases ideais, e você substitui os dados e a conta não é uma conta tão amarga de ser feita. Beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Se gostaram, deixem aí o like, se inscrevam no canal e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Beijos e abraços. Valeu, falou!